Edu, como é que você enxerga essa história do ataque do Galo? Precisa melhorar, né, Edu? Precisa melhorar o sistema ofensivo do Atlético, o defensivo. Eu acho que tem muita coisa para ser melhorada no Galo. E aí não é responsabilidade apenas do Barba, né? Tem muito das constantes trocas de treinador, de uma reformulação recente que foi feita no elenco também, dá tempo ao tempo. Falamos agora há pouco, né, do América com dificuldade financeira, e o Atlético, ele não escondeu isso do seu torcedor. O Pedro Daniel tem falado isso ao longo das suas entrevistas, de essa janela do meio do ano não vai ter grandes investimentos, o clube não tem como fazer os grandes investimentos, cara. Então é trabalhar, ser criativo no mercado, a janela tá abrindo, você não necessariamente precisa ter todos os reforços agora no início do trabalho. Você pode ter reforço chegando com 10, com 15 dias, é o ideal? Não, mas as oportunidades aparecem dessa maneira, principalmente quando a parte financeira não vai te ajudar. Então é nisso que o Atlético tem que se apegar, e eu tô com o Paulo Azeredo. Precisa de reforço, o Atlético precisa de mais qualidade, não só lá na frente, no meio, no sistema defensivo, até porque perdeu o Alonso. Lá na frente já está muito claro que o Galo tem dificuldade. Em quem o clube apostou protagonismo não tem entregado, nem como coadjuvante. Scarpa, Dudu, o Hulk que saiu, enfim, essa turma não está entregando. Então, se quem seria o protagonista não virou, o Atlético talvez tenha que ir ao mercado atrás de outros. Com detalhes do Galo aqui na TBB, um abraço, boa noite, Azeredo. Tudo bem, Cirilo? Um abraço pra você, também Edu Panzi, quem tá ligado com a gente aqui na turma do bate-bola, sabadão, né? E aí, contagem regressiva pelo lado do Galo, assim como pelo lado do Cruzeiro, o Rubinho comentou aqui, mas no lado do Atlético também, né? Já que segunda-feira teremos aí a reapresentação dos jogadores na cidade do Galo, o Galo buscando se reapresentar e acertar arestas, aí aparar arestas e também acertar a parte dentro de campo. Principalmente, viu, Cirilo, que foi a nossa manchete de hoje, a questão do ataque do Atlético, né? A gente vai ter na reapresentação aí nenhuma novidade em relação a esse setor, somente o Léo Duarte, por enquanto, que foi contratado para o setor defensivo do Atlético. Mas a gente sabe que o Atlético está trabalhando em silêncio no mercado, porque também sabe do pedido, e isso aí não é novidade nenhuma, não estou trazendo nada de bastidores aqui. A gente acompanhou lá no Rio de Janeiro a coletiva atentamente do Barba Domingues, e ele falou sobre o setor ofensivo também. Ele falou como no Atlético como um todo, da necessidade de reforços, mas a gente sabe que o setor ofensivo é o que, neste momento, requer mais atenção por parte da diretoria de futebol para reforçar o Galo. Isso porque, Cirilo, pegando números aqui, bem basicamente falando, Galo terminou essa primeira parte do campeonato antes da Copa na 9ª colocação. E dentre os 9 primeiros colocados, ele tem o pior ataque. É aquele ataque que menos machucou o adversário, né? O Galo tem 22 gols tomados, menor que o do Curitiba, que tem 24, do Atlético Paranaense, que também tem 24, do Red Bull Bragantino, que pode ser adversário do Atlético na Sul-Americana, que tem 25, enfim, o Atlético, dentre os 9 primeiros, é o time que menos marcou. Mas se tivesse feito 22 e tomado menos gols também do que ele levou, tudo bem, o time estaria equilibrado, mas não é o caso, né? O Galo também tem levado muitos gols. Agora, a gente tem que ser justo. A gente trouxe aqui já esses números. Nos últimos 5 jogos, o Atlético marcou 7 gols, sofreu 2. Então, a partir do momento que o Barba, naquele finalzinho, naquela reta final ali, desde o clássico com o Cruzeiro, começou a repetir mais o time e encontrou um esquema de jogo mais definido ali pro Atlético, o Atlético começou a encontrar mais equilíbrio e até o ataque começou a funcionar melhor. Então, vai partir, acredito eu, deste caminho, né? Esse marco Atlético para iniciar agora dia 22 até o dia 22 de julho, que inicialmente é a data de retorno do Atlético às atividades, né? Em termos de jogos, né? De partidas, dia 22 de julho contra o Bahia na Arena MRV. Acredito eu, Cirilo, que o Barba pegará este marco, esse time, este esquema para começar a melhorar. Mas, repito, ele já disse também que necessita de reforçar o elenco e também podem surgir saídas, viu, Cirilo? Com certeza. Bom, pessoal, vamos lá. Vamos trazer uma atualização sobre o Santiago Lencina. Eu já trouxe um vídeo ontem aqui falando sobre ele, né? Um meia argentino do River Plate de 20 anos, que o Atlético, segundo a imprensa argentina, teria interesse, estaria negociando. E aí nós temos uma atualização, tá? A Itatiaia, o Paulo Azeredo, lá na Itatiaia, trouxe uma informação hoje. Segundo ele, não existe absolutamente nada, tá? Nem interesse, nem absolutamente nada do Atlético com relação ao Santiago Lencina, que está de saída do River, tá? O Cudê já deixou claro, não conta com ele,
Ele surgiu muito bem na base do River Plate, mas não vingou no profissional. Então, segundo a Itatiaia, não existe nada. O Tanaka já traz uma informação um pouco diferente. Segundo ele, o jogador teria sido oferecido, o Atlético gostou, mostrou interesse, porém não existe negociação, ok? Então, segundo o Tanaka, o Atlético até gostou ali do nome, é uma jovem promessa e tudo. O Atlético tem esse pensamento de trazer jogadores jovens para performar e conseguir uma venda futura, mas não existe nenhuma negociação, segundo o Tanaka. Então vamos aguardar se ele vem ou não, mas pelas informações recentes, eu já não estou acreditando muito que ele viria, até porque eu já trouxe, né? Já disse aqui, você contratar o Santiago Lencina com 20 anos, que não vingou no River Plate, ele vai chegar no profissional do Galo e vai jogar, vai ter oportunidade? No lugar de quem? Do Vitor Hugo? Do próprio Scarpa? Do Bernard? Não vai, né? Dificilmente ele teria oportunidades. Então não acredito muito na contratação aí do Santiago Lencina. Quero saber a sua opinião, o que você acha, se ele deveria vir para o Galo ou não. Comenta aí. Vamos lá, vamos mudar de assunto aqui, vamos girar, vamos falar agora sobre Igor Gomes, né? Porque agora temos uma informação sobre possível saída, se ele fica, vamos falar sobre isso. Vamos lá, gente. Bora falar então agora sobre Igor Gomes, porque nós temos uma atualização, tá aí na tela aqui no nosso Instagram. Saída travada, Igor Gomes recusa a oferta do Bragantino e segue com o futuro em aberto. Então, o que acontece? A gente teve a informação, né, algumas semanas atrás, que o Bragantino tinha interesse na contratação do Igor Gomes, a gente se animou, estava meio parado, porém, a informação é que o Tanaka quem trouxe, tá? O Bragantino realmente fez uma proposta ao Igor Gomes. Lembrando, o Atlético libera de graça, ok? Se o clube acertar com o Igor Gomes, acabou, ele não joga mais no Atlético, o contrato dele até o final deste ano. Então o Atlético libera de graça. Só que o Bragantino ofereceu um salário de 300 mil mensais, o Igor Gomes recebe na casa de 500 mil no Atlético. Então ele perderia aí cerca de 200 mil mensais e ele não topou, obviamente, tem mais 6 meses de contrato com o Atlético, ele vai perder, se você somar aí, fizer a conta, é mais de R$1 milhão que ele vai perder, né? Então ele, mesmo sabendo que aqui dificilmente ele vai jogar, ele não quer abrir mão aí de 1 milhão em 6 meses, um pouco, ainda mais, né? De 1 milhão em 6 meses. Então, se não chegar em um denominador comum, ou o Atlético pagar essa diferença, ou, enfim, o Bragantino chegar mais próximo e ele topar, por exemplo, 400 mil, e aí ele topar, caso isso não aconteça, ele deverá permanecer no Galo no segundo semestre. Então, vamos aguardar. Existe, então, proposta, interesse, negociação. Vamos ver se eles chegam em um acordo aí mais próximo para chegar nesse acordo e o Igor Gomes deixar o Atlético, porque, sinceramente, isso já deveria ter acontecido antes, né? Tá aí, gente, informação sobre Igor Gomes. O que você acha? Tá confiante que ele vai sair ou não? Se ele ficar, você acha que ele ainda poderia ajudar a gente? Comenta aí. Vamos trazer agora 3 nomes muito interessantes, tá? Que estão ficando livres no mercado, já que o Atlético está querendo esse tipo de contratação. Vamos lá, gente. Vamos trazer 3 nomes aqui de jogadores que estão ficando livres no mercado e que eu acho que poderiam agregar aqui no elenco atleticano, né? Para quem só pode contratar dessa forma, só consegue, né? Contratar dessa forma, mas ainda assim alguns nomes teriam que investir, tá? Por exemplo, tá aí o Hamilton Campas. O Campas, ele tá no Rosário Central, o contrato dele se encerra no final deste ano, então ainda tem mais 6 meses, teria que fazer um investimento, tá avaliado em 5 milhões e meio de euros. Ele é um ponta, né? Ele é um ponta que joga ali pela esquerda, principalmente. Ele tá na Copa do Mundo, entrou no... É canhoto, né? Entrou na partida da Colômbia. É um bom jogador, tá? Não é craque, não é acima da média, mas é um bom jogador. Se fosse um investimento baixo, ele tem 26 anos, talvez valesse a pena aí apostar. Ele não foi bem no Grêmio, ele já jogou no futebol brasileiro, foi pro Grêmio, não vingou no Grêmio. Mas fora, né, do futebol brasileiro, ele sempre se mostrou um bom jogador aí. E, enfim, seria uma aposta, porque não deu certo aqui no Brasil, mas é um bom jogador que está ficando aí livre no mercado, pode até assinar um pré-contrato, chegar de graça no ano que vem também, é uma possibilidade. Outro jogador, esse aqui, os números dele são impressionantes. Eu fiquei impressionado com os números desse centroavante. O Atlético está aí buscando centroavante também, né? Pedido do nosso querido Barba. Aí tá aí, Diego Rossi, do Columbus, tá? Contrato também até o final deste ano, com o time lá da MLS, avaliado em 7 milhões e meio de euros, né? Bem avaliado, 28 anos, excelente idade. Agora, olha só, vamos ver aqui os números recentes. Na Major League, 15 jogos, 6 gols, 1 assistência. Eu vou trazer os números gerais. Titular absoluto, né? Só antes tá aqui, ó, centroavante, como você tá vendo, 1,70, não é aquele centroavante grandalhão, né? Tem mais mobilidade. Ele já jogou aí, surgiu no Peñarol,
jogou aqui no Los Angeles, foi pro Fenerbahçe, depois aí ficou alternando entre Los Angeles, Fenerbahçe e foi comprado pelo Columbus por 6 milhões de euros lá em 2023, tá? Só que o contrato dele tá acabando, então o Atlético pode tentar aí um valor, talvez não alto, né, e conseguir trazer esse cara que, vou dar uma olhada nos números dele na carreira. E eu fiquei impressionado, ele realmente é um centroavante goleador. Aqui, ó, ele tem 379 jogos na carreira, 133 gols e 73 assistências. Gente, isso aqui é mais de 200 participações a gol em 379 jogos. Então, assim, é um número muito considerável. Muito considerável. Né? No Columbus, 117 jogos, 51 gols, 20 assistências. Mais de 70 participações. Então, assim, no Fenerbahçe ele não foi tão bem, mas ainda assim são 30 participações para gol. E aqui no Los Angeles foi bem demais, né? Então, assim, gente, é um centroavante que, obviamente, tenho certeza que vários clubes estão interessados. Talvez o próprio Columbus tente a renovação. Mas é um centroavante aí, uruguaio, que me parece ser uma boa. Para você ter ali no elenco, me parece bem interessante esse centroavante. E por fim, vamos falar de um zagueiro, né? O Atlético não tá buscando um zagueiro? Tem um ótimo zagueiro. Obviamente que saindo livre no mercado não vai ser jovem, tão jovem assim, né? Mas é um ótimo zagueiro que é o nosso querido Pablo Mari. O pessoal lembra dele, foi campeão lá no Flamengo, da Libertadores, jogando muito, inclusive. Tem 32 anos, tá no Al Hilal, tá de saída do Al Hilal. Avaliado em 2 milhões de euros, eu até vi que eles podem renovar o contrato dele, tem uma opção de renovação, não sei se vai acontecer, né? Mas de qualquer forma tá aqui, ó, zagueiro, pode jogar, ele é canhoto, então joga mais pelo lado esquerdo, que é o que o Atlético procura, né? E ele já jogou, passou em vários clubes aqui, ó, já jogou no Arsenal, Udinese, jogou no Flamengo, Manchester City, né? E Fiorentina, e agora no Al Hilal. Então, gente, o que eu acho é o seguinte, não sei realmente se ele vai ficar livre agora, se não vai ter uma renovação e tudo. Mas se houver uma possibilidade de trazer o Pablo Mari, eu acho que era obrigação do Atlético tentar buscar informação, porque se tá buscando um zagueiro de graça, pô, olha aí o Pablo Mari. No Brasil, pra mim, mesmo com 32 anos, ele ainda joga muito. Ele ainda joga muito, tenho certeza. A não ser que esteja sofrendo muito, a gente pode até ver aqui, esteja sofrendo muito com lesões, né? A não ser que seja um jogador aí, que só aqui parece que não, né? Já, em 2021 já teve uma lesão mais grave aqui, mas tem muito tempo, lesões aqui de 15, 30 dias no máximo. Então, assim, como não é um zagueiro então, que se lesiona tanto, eu acho que seria interessante. Pra mim, seria até titular no Atlético. Fácil, fácil. Enfim, quero saber a sua opinião. Você gostou aí dessas indicações? Qual deles você gostaria de ver no Galo ou nenhum deles? Comenta aí, deixe nos comentários, deixa o like no vídeo se você gostou, curte o vídeo, inscreva-se no canal.